Em 2024, o mundo pagou mais de 14 trilhões de dólares só em juros de dívidas soberanas. Não para quitar, não para reduzir o principal, apenas para manter as luzes acesas. Para ter uma noção do tamanho disso, o PIB inteiro do Brasil é de cerca de 2,1 trilhões de dólares. Ou seja, o custo global de simplesmente carregar a dívida existente equivale a 6 Brasis por ano. Quando você vê esse número pela primeira vez, a reação natural é pensar que o problema é dos outros. Dos Estados Unidos, com seus 34 trilhões de dólares em dívida pública, do Japão, que já ultrapassou 260% do PIB, da Europa, tentando segurar a Itália pelo colarinho. É fácil olhar para isso de Brasília ou de São Paulo e sentir que o Brasil está numa posição de observador. Preocupado, talvez, mas observador. Esse conforto é exatamente o problema. Porque o que está acontecendo agora no sistema de dívida global não é uma série de crises isoladas em países que fizeram escolhas ruins. É a manifestação de uma estrutura que foi construída ao longo de décadas e que, por design, não tem saída indolor. E o Brasil não está fora dessa estrutura. Está inserido nela de um jeito que pouca gente entende claramente. Deixa eu explicar o mecanismo. Quando um governo precisa de dinheiro, qualquer governo, rico ou pobre, ele emite títulos, promessas de pagar no futuro com juros. Investidores compram esses títulos porque precisam de retorno. Até aqui, nada de novo. O problema começou quando, depois de 2008, os bancos centrais dos países ricos decidiram que a solução para uma crise de dívida era mais dívida, só que mais barata. Juros a zero, às vezes negativos. O Federal Reserve, o BCE, o Banco do Japão, todos inundaram o sistema com dinheiro barato por mais de uma década. Isso criou um efeito colateral que pouquíssimos analistas estavam rastreando com atenção. O mundo inteiro se acostumou a rolar dívida com custo quase zero. Governos, empresas, fundos de pensão, todo mundo construiu seus modelos assumindo que o dinheiro ia continuar barato. O Brasil, que nunca teve esse luxo por causa da nossa estrutura de juros histórica, paradoxalmente absorveu esse choque de outra forma. Capital estrangeiro que veio buscar rendimento aqui, enquanto lá fora não havia rendimento nenhum. E então, em 2022, a inflação chegou. Os bancos centrais ricos precisaram subir juros. E aí o dominó começou a cair. O primeiro a ser atingido foi o custo de rolar a dívida antiga. Os Estados Unidos hoje gastam mais em juros do que em defesa, quase $1 trilhão por ano. O Reino Unido está destinando uma fatia do orçamento em juros que não via desde os anos 1990. Países emergentes que se endividaram em dólar durante a era dos juros zero viram suas dívidas ficarem impagáveis da noite para o dia. Não porque gastaram mais, mas porque o custo do que já deviam simplesmente subiu. O que diferencia essa armadilha das crises de dívida anteriores é um detalhe técnico que tem consequências enormes. O prazo médio de vencimento das dívidas soberanas caiu. Governos tentando reduzir o custo dos juros no curto prazo encurtaram o prazo dos seus títulos. Isso significa que uma parcela enorme da dívida global precisa ser refinanciada, não daqui a 10 anos, mas nos próximos 2, 3 anos, com juros muito mais altos do que quando foi emitida originalmente. O FMI publicou no começo de 2024 uma análise que ficou bem abaixo do radar midiático. Em economias avançadas, mais de 40% da dívida pública precisa ser rolada até 2026. Isso não é uma previsão apocalíptica, é matemática de calendário. E o Brasil? O Brasil tem a Selic, tem reservas, tem o Banco Central mais experiente em navegar juros altos do mundo emergente. Mas tem também uma dívida pública que cresceu de forma consistente nos últimos anos. Um custo de carregamento que consome uma fatia crescente do orçamento federal e uma dependência de fluxos de capital externo que é muito mais vulnerável a esse novo ambiente do que o discurso oficial admite. A armadilha não se fecha de repente, ela se fecha lentamente e o Brasil já está dentro dela. A história que o sistema financeiro global gosta de contar sobre dívida é a seguinte: desde que um país cresça mais rápido do que o custo da sua dívida, tudo fica sob controle. É uma equação simples. Se você deve 100 e cresce 5%, mas paga 3% de juros, você está ganhando terreno. Economistas chamam isso de R menor que G, a taxa de juros menor que o crescimento. Por décadas, essa foi a justificativa intelectual para níveis crescentes de endividamento público nos países ricos. O problema é que essa equação virou de cabeça para baixo, e não virou por acidente.
Pega o caso americano porque ele é o epicentro de tudo isso. Em 2023, pela primeira vez em mais de 20 anos, o custo médio dos juros da dívida americana superou a taxa de crescimento do PIB. Isso significa que os Estados Unidos estão, em termos puramente matemáticos, numa trajetória de dívida que se autoalimenta. Cada ano que passa, a dívida cresce mais rápido do que a economia que precisa sustentá-la. O CBO, Congressional Budget Office, o órgão de análise fiscal do Congresso americano, projeta que só o pagamento de juros vai consumir 35% da Receita Federal americana até 2053, mais de 1/3 de tudo que o governo arrecada indo direto para o bolso de quem segura títulos do Tesouro. Mas aqui é onde fica interessante e onde o Brasil entra de um jeito que surpreende. Quem segura esses títulos? Uma mistura de fundos de pensão, bancos centrais estrangeiros, fundos soberanos e investidores institucionais. O Japão é o maior credor externo dos Estados Unidos. A China, que chegou a ter quase 1,3 trilhão em treasuries, vem reduzindo essa posição sistematicamente desde 2021. Hoje está em torno de 800 bilhões. Esse movimento silencioso de desinvestimento chinês é uma das histórias mais subestimadas da geopolítica financeira atual. Por que isso importa para o Brasil? Porque quando a China vende treasuries, ela precisa colocar esse capital em algum lugar. Parte foi para ouro. O Banco Central Chinês aumentou suas reservas em ouro de forma agressiva. Parte foi para outros ativos. E parte veio e continua vindo para mercados emergentes com fundamentos relativamente sólidos e taxas de juros reais positivas. O Brasil, com a Selic onde está, é exatamente esse tipo de destino. Isso parece bom à primeira vista. Capital entrando, real se valorizando, juros sendo financiados. Mas tem uma armadilha dentro da armadilha. Quando um país como o Brasil se torna dependente de capital externo para rolar sua dívida interna, mesmo que denominada em reais, ele importa a volatilidade do sistema que esse capital está fugindo. Se amanhã o Fed cortar juros mais rápido do que o esperado, ou se houver um choque geopolítico que mude o apetite por risco global, esse capital vai embora tão rápido quanto veio. E quando vai embora, leva o real junto, encarece as importações, pressiona a inflação e força o Banco Central brasileiro a subir juros no momento em que a economia interna já estaria sofrendo. Isso não é teoria. É o que aconteceu em 2018, quando a combinação de crise argentina e aperto do Fed derrubou o real quase 25% em poucos meses. É o que quase aconteceu em 2020. É o mecanismo subjacente de praticamente toda a crise cambial brasileira desde o Plano Real. O que mudou é a escala do problema lá fora. Tem um estudo do Bank for International Settlements, o BIS, que é basicamente o banco dos bancos centrais, publicado em 2023, que mapeou o que eles chamam de Debt Service Pressure em economias emergentes. A conclusão foi que o percentual da receita governamental destinada ao serviço da dívida em países de renda média atingiu em 2023 o nível mais alto desde a crise da dívida dos anos 1980. Não é um número que aparece no noticiário do dia a dia, mas é o tipo de número que aparece nos relatórios que ministros da Fazenda leem antes de dormir. E aqui está o detalhe que mais me incomoda nessa história toda. A solução convencional para uma crise de dívida, crescer mais rápido, cortar gastos, gerar superávit primário, está ficando cada vez mais difícil de executar num ambiente onde o crescimento global está desacelerando estruturalmente. O FMI revisou para baixo as projeções de crescimento de longo prazo das economias avançadas 3 vezes nos últimos 4 anos. Crescimento mais lento significa menos receita, menos espaço fiscal e mais pressão sobre o denominador da equação, que era para manter tudo sustentável. O Brasil está tentando fazer exatamente isso. O arcabouço fiscal, as metas de resultado primário, o esforço de mostrar responsabilidade para o mercado. E não estou dizendo que isso é errado. Estou dizendo que é necessário, mas insuficiente, porque o ambiente externo pode tornar qualquer ajuste interno insuficiente, independentemente da qualidade da política doméstica. Às vezes, a armadilha não precisa de você cometer um erro, ela só precisa que o mundo ao redor mude de humor. Aqui eu preciso ser honesto sobre o limite do meu próprio argumento. Tem uma versão dessa história que é mais tranquilizadora do que eu estou pintando, e ela não é sem fundamento. O Japão deve 260% do PIB há anos, e o sistema japonês não colapsou. Os Estados Unidos carregam dívida astronômica desde pelo menos os anos 1980 e o dólar continua sendo a moeda de reserva global.
Há economistas sérios, Kenneth Rogoff é um, mas há outros menos alarmistas também, que argumentam que países com moeda própria e Banco Central independente têm graus de liberdade que tornam um colapso por dívida muito menos provável do que os números sugerem. Esse argumento tem peso, não vou fingir que não tem. Mas o que esses exemplos têm em comum é exatamente o que limita a sua aplicabilidade para a maioria dos países do mundo: soberania monetária plena combinada com demanda global pela sua moeda. O Japão pode se dar ao luxo de dever 260% do PIB porque deve quase tudo em iene, para japoneses, num sistema financeiro doméstico extraordinariamente fechado. Os Estados Unidos podem se dar ao luxo porque qualquer país do mundo que quer comprar petróleo, commodities ou tecnologia precisa de dólares. Essa demanda estrutural por dólar é o seguro implícito da dívida americana. O Brasil não tem nenhum nem outro. A dívida pública brasileira é denominada em reais. Isso é bom. Evita a armadilha clássica de descasamento cambial que destruiu a Argentina e Turquia. Mas o real não tem demanda global estrutural. Quando o apetite por risco cai, investidores não correm para o real como porto seguro. Correm para o dólar, para o franco suíço, para o iene. O Brasil está numa categoria intermediária, que é talvez a mais difícil de navegar. Grande demais para ser ignorado, pequeno demais para ditar as condições do jogo. E é nessa categoria intermediária que a armadilha aperta de um jeito específico. Em setembro de 2023, o Tesouro Nacional Brasileiro publicou o relatório mensal da dívida pública federal com um dado que passou praticamente em branco na imprensa econômica. O percentual da dívida pública federal com vencimento em até 12 meses havia chegado a quase 27%. Ou seja, mais de um quarto de toda a dívida do governo federal precisava ser rolada em menos de um ano. Para um estoque de dívida que estava na casa dos 6 trilhões de reais na época, estamos falando de algo em torno de 1,6 trilhão precisando ser refinanciado num intervalo muito curto. Rolar dívida não é o mesmo que quitar dívida. É basicamente pegar um empréstimo novo para pagar o antigo. O governo faz isso o tempo inteiro. É o funcionamento normal de qualquer tesouro nacional. O problema é quando você precisa fazer isso em volume muito alto, num período muito curto, e o custo do dinheiro novo é substancialmente maior do que o do dinheiro antigo. É exatamente o que está acontecendo agora. A Selic subiu para conter a inflação pós-pandemia e fez isso com competência. O Banco Central brasileiro teve uma das respostas mais rápidas entre os emergentes. Mas agora, o governo federal está rolando uma dívida enorme a taxas muito mais altas do que há 3 anos. Cada leilão do Tesouro que acontece hoje é mais caro do que o equivalente em 2020 ou 2021. E esse custo se acumula silenciosamente no orçamento, comprimindo espaço para saúde, infraestrutura, investimento. O dado que coloca isso em perspectiva humana. Em 2024, o governo federal brasileiro gastou mais em juros e encargos da dívida do que em educação, saúde e infraestrutura somados. Não é uma estimativa, está no CIAF, o Sistema de Execução Orçamentária Federal, disponível para qualquer um consultar. Quase 900 bilhões de reais em despesas financeiras contra um orçamento total de saúde e educação que não chega perto disso. Essa não é uma crítica partidária, é uma restrição estrutural que existe independentemente de quem governa. E agora, o ambiente externo está adicionando uma camada nova de complexidade. Com o Fed americano num ciclo de corte de juros mais lento do que o mercado esperava no começo de 2024, o diferencial de taxas entre Brasil e Estados Unidos, que é o principal motor do fluxo de capital para cá, está se comprimindo. Não colapsando, mas comprimindo. Um diferencial menor significa menos incentivo para o capital estrangeiro ficar aqui. Menos capital estrangeiro significa mais pressão sobre o câmbio. Mais pressão sobre o câmbio significa mais inflação importada. E mais inflação importada significa que o Banco Central precisa manter os juros altos por mais tempo, o que aumenta ainda mais o custo de rolagem da dívida. É um círculo. Não necessariamente vicioso num sentido catastrófico, mas persistente de um jeito que corrói a margem de manobra do país ao longo do tempo. O que me preocupa não é um colapso dramático. Colapsos dramáticos são raros e, em geral, precedidos por erros de política muito óbvios. O que me preocupa é a erosão gradual. Anos de orçamentos cada vez mais dominados pelo serviço da dívida, cada vez menos espaço para investimento público, cada vez mais dependência de um mercado externo que tem seus próprios problemas enormes para resolver.
Tem um nome para isso na literatura econômica: fiscal dominance. Quando a necessidade de financiar a dívida começa a ditar as decisões de política monetária, em vez do contrário. O Brasil ainda não está em dominância fiscal. O Banco Central mantém independência operacional real. Mas a trajetória, se não for revertida, aponta nessa direção. E a trajetória global aponta junto. Então, o que fazemos com isso? Não no sentido abstrato de o que os governos deveriam fazer. Esse debate vai continuar por décadas sem resolução. Mas no sentido concreto de entender onde estamos e o que provavelmente vem a seguir. Minha leitura é a seguinte: o sistema global de dívida não vai colapsar de forma dramática e simultânea. Não vai ter um momento cinematográfico onde tudo desmorona de uma vez. O que vai acontecer, e já está acontecendo, é uma série de ajustes forçados que vão redistribuir o ônus desse endividamento de formas que a maioria das pessoas não vai reconhecer como relacionadas à dívida. Inflação persistente é uma delas. Governos com dívida alta têm incentivo estrutural para tolerar a inflação um pouco acima da meta. Ela corrói o valor real da dívida sem exigir uma decisão política explícita de calote. Não é conspiração, é lógica de incentivos. O debate sobre se o Fed está cortando juros rápido o suficiente, se o BCE está sendo agressivo demais ou de menos, se o Banco Central brasileiro deveria ter cortado mais em 2024, muito desse debate está, em alguma medida, sendo moldado por essa pressão silenciosa. Repressão financeira é outra. Regulações que direcionam capital de fundos de pensão, seguradoras e bancos para títulos governamentais, às vezes abaixo da taxa de mercado, isso já acontece em vários países desenvolvidos de formas sutis. No Brasil, a própria estrutura do mercado de títulos públicos tem elementos disso. E tem uma terceira via que pouquíssimos analistas estão discutindo abertamente: reestruturação silenciosa via alongamento de prazos. Quando um governo emite títulos de 30 anos para pagar títulos de 2 anos que estão vencendo, tecnicamente não é calote, mas é uma forma de ganhar tempo que transfere o problema para frente e para as próximas gerações. O Brasil vai precisar fazer escolhas dentro desse ambiente, e as escolhas disponíveis são menos confortáveis do que o discurso oficial sugere. O arcabouço fiscal atual é uma tentativa legítima de sinalizar responsabilidade ao mercado, e funciona, até certo ponto, como âncora de credibilidade. Mas âncora de credibilidade e solução estrutural são coisas diferentes. Você pode cumprir a meta de resultado primário e ainda assim ver a dívida crescer como proporção do PIB se o crescimento for fraco e os juros ficarem altos? Esse não é um cenário hipotético. É o que os números do próprio Tesouro Nacional projetam em vários cenários de estresse. A pergunta que eu faço, e que não tem uma resposta completamente satisfatória, é se existe janela de saída para o Brasil dentro de um sistema global que está se tornando simultaneamente mais caro e mais instável. A resposta honesta é: existe, mas ela é mais estreita do que era há 10 anos e está se estreitando. O que tornaria essa janela mais larga? Crescimento mais alto, óbvio, mas difícil de forçar. Redução estrutural do custo da dívida, que depende de um ambiente de inflação controlada por um período longo o suficiente para reconstruir confiança de longo prazo. E, talvez mais importante, diversificação das fontes de financiamento, menos dependência do humor de investidores estrangeiros de curto prazo, mais desenvolvimento do mercado doméstico de capitais de longo prazo. O Brasil tem ativos reais que muitos países endividados não têm. Tem commodities, tem capacidade agrícola, tem a maior biodiversidade do planeta, no momento em que transição energética e mercados de carbono estão se tornando economicamente relevantes de verdade. Tem um sistema bancário que, apesar de caro para o consumidor, é estruturalmente sólido. Não teve o tipo de crise bancária sistêmica que devastou economias desenvolvidas em 2008. Tem reservas internacionais na casa dos 350 bilhões de dólares que funcionam como amortecedor real. Esses não são argumentos para complacência, são argumentos para lucidez. Entender o que temos, o que falta e o que o ambiente externo pode tirar de nós, independentemente do que fizermos certo. O que me preocupa genuinamente é o timing. A janela em que o Brasil poderia ter feito as reformas estruturais mais difíceis, simplificação tributária real, reforma da Previdência mais profunda, redução do custo do crédito de forma sustentável, coincidiu com anos de instabilidade política que tornaram essas reformas impossíveis ou incompletas. E agora, o ambiente externo ficou mais hostil exatamente no momento em que precisaríamos de mais espaço de manobra, não menos.
Minha previsão, e coloco o meu nome nisso, nos próximos 3 anos, pelo menos 2 países de renda média vão passar por alguma forma de reestruturação de dívida que vai ser chamada de outra coisa. Renegociação voluntária, extensão de prazo coordenada, algum eufemismo. Isso vai criar ondas. Não tsunami, mas ondas que vão chegar ao Brasil na forma de aperto de condições financeiras externas, pressão sobre o câmbio e questionamentos sobre a trajetória da nossa própria dívida que vão forçar respostas de política que não estão no script atual. Não estou dizendo que o Brasil vai ser um desses países. Estou dizendo que o Brasil não vai estar imune às ondas que eles vão gerar. A armadilha da dívida global não precisa fechar sobre o Brasil para afetar profundamente o Brasil. Às vezes, estar perto o suficiente já é suficiente. Se esse tipo de análise faz sentido para você, o tipo que tenta entender a estrutura por trás das manchetes, não só reagir a elas, considera se inscrever. Próximo vídeo vai fundo numa questão que é o outro lado dessa moeda. O que acontece com os países que estão tentando sair do sistema do dólar antes que a armadilha feche? E por que essa saída é muito mais difícil do que os entusiastas do BRICS admitem?